Oi, Prilemos. Estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre a previsão das ondas e o programa que eu utilizo para olhar a previsão das ondas quando eu vou escolher o local onde eu quero dar aula de bodyboard para os meus alunos. Então, vamos olhar ali o programa. Eu normalmente uso o programa do Surf Guru e ele é gratuito. Você tem como adquirir o programa profissional pago, mas para o que eu utilizo no meu dia a dia, não acho necessário. Aqui já está a tela com a previsão escolhendo o país, o Brasil, mas você tem a opção de escolher outros países. Então, você vai fazer uma surf trip, quer saber como é que vai estar o mar? Você pode olhar outros países também. Já está aqui em Santa Catarina, mas do mesmo modo, você pode olhar em qualquer outro estado do Brasil. E também, quando você estiver olhando em outros países, você vai poder escolher locais, né, diferentes para olhar essa previsão, e faz muita diferença, porque a previsão, a forma como as ondas vão chegar na costa em que você está, faz diferença em função da sua localização geográfica. Aqui já está selecionado Florianópolis, dentro do estado de Santa Catarina, mas você também pode, né, escolher outros locais, tipo, quero ir surfar em Itapema, ou Balneário Camboriú, ou outras praias, você vai poder olhar todos esses locais. Vou olhar primeiro em Florianópolis de modo geral e depois vou selecionar praias aqui em Florianópolis. Então, a gente tem várias opções de praias aqui dentro da ilha de Santa Catarina. Então, continuando, você pode olhar primeiro o mapa, e nesse mapa a gente tem uma ideia geral de como que está a ondulação, como que a ondulação está chegando aqui em Santa Catarina. Você pode ver por altura das ondas, você pode ver pelo período que essa ondulação tem entre uma onda e outra, e isso, né, vai fornecer informações diferentes, cada um desses mapas. Você pode dar uma olhada no vento, como que está o sistema atmosférico nessa região, qual a direção dos ventos. Isso considerando um zoom no estado de Santa Catarina, e também tendo uma visão mais geral, considerando como que está esse sistema, considerando o Brasil como um todo. O clima, você pode ter uma ideia sobre como que está o clima, porcentagem de chuva, de incidência de chuva, no caso, e a temperatura da água do mar também. Então, você consegue ver se a temperatura está mais geladinha ou mais quente. No caso, então, fica como default a altura das ondas. E é interessante também você olhar esse gráfico, por exemplo, aqui geral, porque você consegue ter ideia da direção que está sendo gerada essas ondas, né? Por exemplo, né? Você pode olhar aqui, ó, na quarta-feira, na terça-feira, segunda-feira. Então, você tem alguns dias no futuro, digamos assim, que essa previsão alcança, e você consegue ver, então, vai chegar a ondulação, de que direção que ela vem, porque vocês estão vendo como vai mudando. A cor significa a altura, então, azul, uma ondulação menor, conforme a gente vai entrando para verde, uma ondulação que já vai ganhando tamanho, e assim por diante. Aqui a gente está vendo em metros. Continuando, então, a gente tem um gráfico de altura das ondas e o período dessas ondas. Então, aqui é a altura em metros, e aqui nesse eixo do gráfico a gente tem a direção que essa ondulação está, tanto escrito, então ondulação de leste-nordeste, atuando hoje de manhã, por exemplo, e a partir após o meio-dia, uma ondulação de sul, já mostrando os seus efeitos aqui na ilha de Santa Catarina. Para segunda-feira, uma previsão de ondulação de sul e assim por diante ao longo da semana. Esse gráfico está expressando a altura total, é uma média de todas as ondulações e as vagas que estão influenciando o sistema marítimo aqui da ilha de Santa Catarina. Mas a gente pode também dar uma olhada, por exemplo, nas vagas, que são ondas mais superficiais, mais fracas, que são criadas pelos ventos próximos da ilha.
Então, são ondulações com menor consistência, são mais fracas, mas que às vezes é o que nós temos na região, então a gente olha também. E a gente tem o swell de sul, como eu comentei com vocês, que está chegando e começando a influenciar a nossa ondulação, principalmente agora de tarde. E o swell de norte e leste, que estava atuando de manhã e que está perdendo força agora ao longo do período. Eu costumo olhar a altura total porque é o que melhor expressa o que a gente encontra na praia no dia a dia. Uma outra observação que é importante é que essa altura das ondas ela é medida numas boias, nos ondógrafos, e essas boias não estão próximos à praia. Elas ficam cerca de 200 metros da costa, então às vezes existe uma diferença de tamanho nessa ondulação, né? Ela no gráfico marca um pouquinho maior às vezes do que ela chega na praia. Também, continuando, a gente tem um gráfico que vai exprimir a energia e a potência dessas ondas. Então, não apenas o tamanho, mas a força com que essa onda quebra quando ela chega na praia. Ela está expressa em joules e, né, por exemplo, uma onda com 1.000 joules é uma onda relativamente forte, uma onda com 100 joules é uma onda muito mais fraca e assim por diante. Então, você consegue ter uma ideia da força dessa onda também, considerando esse gráfico. Uma coisa que eu esqueci de falar é sobre o período. É, o período, ele está expresso nessa barra aqui, ó. E, e é uma variável que exprime a distância entre uma ondulação e outra. E ela também é uma forma de você saber quão forte é essa ondulação, quão consistente essas ondas são, porque quando a gente tem um período pequeno entre as ondas, como por exemplo agora, que a gente está com o período 8, que é um período normal aqui para a nossa região, é um período fraco e quer dizer que as ondas estão uma próxima da outra. Então, quando você está na praia, tem uma onda quebrando atrás da outra, não tem um intervalo muito grande entre as ondas. E isso faz com que cada uma dessas ondas seja relativamente fraca, ou mais fraca do que se essa mesma ondulação tivesse um período mais alto, como por exemplo 12 ou 14, que isso quer dizer que a gente tem menos ondas quebrando no mesmo intervalo de tempo, mas cada uma dessas ondas com uma força maior. Então o período exprime força também, mas considerando essa questão do intervalo entre uma onda e outra principalmente. Aqui em Florianópolis, numa ondulação consistente, a gente geralmente tem um período em torno de 12, 13, 14, não passando muito disso, mas quando a gente vai considerar outros locais no mundo que são famosos pelas suas ondas, como Havaí ou Indonésia, a gente vai ter períodos muito mais elevados, por exemplo, como 21, 22, 25 ou até mais altos. Então, já falamos da energia e das potências, e da potência das ondas. Outra variável que é muito importante quando a gente vai escolher para onde que a gente vai surfar é o vento, porque dependendo da direção do vento, vai ser mais ou menos adequado. Aqui, no caso, nesse gráfico, a gente vai ter também a velocidade do vento no eixo Y, né, nesse eixo aqui, e a direção que o vento está no outro eixo. Então, no caso, hoje de manhã, domingo, a gente teve um vento do quadrante sul, começando com sudoeste, depois virando para sul-sudeste, ganhando força no período da tarde, ficando mais maral, mais vindo do mar, né? Tipo, dependendo, claro, da praia, e depois virando para sul mais para o fim do dia. Amanhã de manhã a gente já tem uma previsão de vento no quadrante norte, e nesse eixo a gente tem, então, a direção do vento sendo expressa por escrito, nessa parte de baixo, e também com essas setas que representam a direção que o vento está de uma forma mais gráfica. Né? No gráfico, então, a gente tem a intensidade do vento, que pode ser expressa por quilômetros por hora, como está aqui no caso, ou em nós, que também é uma forma normal de expressar a velocidade do vento. Um outro ponto é que a gente tem na coloração
marcado a velocidade média do vento e também a velocidade que as rajadas mais fortes, médias, né, em média, estão tendo no dia. Que às vezes a gente tem um vento fraco, mas com rajadas bastante fortes de tempos em tempos. Então, é uma outra forma de expressar como que está o vento no momento. Além disso, o Surfguru fornece uma previsão do tempo, tanto de temperatura média do dia, como de incidência de chuva, que no caso a gente tem, ó, se você coloca o cursor em cima, você tem a porcentagem de cobertura de nuvens no céu e a temperatura momento a momento. E aqui do ladinho, quando tem essa barrinha verde, quer dizer que tem chuva, e daí nesse caso sai também a quantidade de chuva em milímetros, né? Então a gente consegue ter uma ideia mais ou menos de como que vai estar o clima no dia e a temperatura e também um gráfico de pressão que ajuda a saber essa questão de chuvas e de ventos também quando a gente entende um pouco mais sobre meteorologia. Além disso, o Surfguru também expressa a altura das marés, que é outra questão que é importante, principalmente quando a gente tem a possibilidade de escolher que horas do dia a gente vai surfar, porque faz diferença e cada praia vai funcionar de um modo singular, dependendo da maré. Algumas vão ser melhores com a maré cheia, outras com a maré seca, outras na maré média. Então, é interessante a gente ter esse conhecimento também. Daí, por exemplo, hoje a gente teve a primeira maré cheia às 6 da manhã, com a maré vazando até às 9, enchendo novamente até meio-dia, secando novamente até às 3. Agora a gente se encontra próximo do auge da segunda maré seca do dia. Como a gente está na lua nova, então a gente tem essas variações ao longo do dia, várias vezes sobe um pouquinho, seca, enche, seca, e não é uma variação muito grande entre a seca e a cheia, e vai variando ao longo do dia mais do que uma vez. Então é interessante isso. E aqui também no Surfguru a gente consegue ter ideia de que horas que o sol nasceu, de que horas que a lua nasce, que horas que o sol se põe. Fora isso, a gente tem a temperatura da superfície do mar agora, no momento, né? E as informações da estação meteorológica também atualizadas, no caso agora para 3 horas da tarde, a gente está 4h30 gravando isso, então relativamente próximo, daí você consegue ver como que está o clima, temperatura, umidade, pressão, direção do vento e o ângulo que esse vento está. Fora isso, só para finalizar, a previsão das ondas, o modelo matemático que o Surfguru utiliza é o WaveWatch 3. Para a previsão atmosférica, eles utilizam os dados climáticos do NOAA, nos Estados Unidos. Tabela das marés é da Marinha do Brasil. E a estação meteorológica que eles utilizam é essa daqui, pelo Weather Underground. Então, é isso. Eu utilizo esse programa, existem vários outros programas gratuitos disponíveis. Se vocês tiverem interesse, também a gente pode olhar num outro momento outros programas e inclusive comparar para ver qual que é melhor, qual que é o, né, tipo, menos adequado para determinadas situações. Espero que vocês tenham gostado. E